Marcos capítulo 5, o verso 22 e o 23, amém? Marcos capítulo 5, o verso 22 e o 23. Amém? Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Amém? Glória a Deus. Irmã Maria Andrade, Irmã Maria, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai, por essa semana. Obrigado, Pai, por este dia. Pai, que a Tua bênção, que a Tua alegria, que o Teu poder venha, Pai, nos envolver a cada dia, nos tomar, ó Pai, com ousadia, com uma convicção de que Tu és soberano em todas as coisas, e em qualquer situação, Tu reina em nossa vida, Pai querido. Abençoa a Tua palavra, fala conosco. Deus, gere em nós uma identidade com o Teu sobrenatural, uma identidade, ó Pai, com o Teu milagre em nossas vidas a cada dia. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Conhecendo, ou aprendendo um pouquinho com Jairo, Seu José, bom dia. Irmã Naida, Deus abençoe, a paz, bom dia. Amém. Nós podemos ver que um homem insistente, um homem que não desistiu, um homem que decidiu buscar o milagre, decidiu buscar em reverter algo talvez que estivesse perdido, se perdendo, como era a sua filhinha, a sua menina, e ele foi ali buscar o Senhor, foi buscar a Jesus, foi até Jesus para que ele transformasse, mudasse aquela situação, que ele trouxesse realmente um tempo novo, trouxesse ali um milagre de Deus sobre a vida dele, sobre a casa dele. E ali somente o Senhor, somente Deus poderia mover e se manifestar, amém, em favor, em direção àquilo que o Senhor ele tem o poder de manifestar em nossas vidas e em nossos corações. Amém? Existem tantas coisas que são ditas, que são irreversíveis, que são incuráveis, que não podes alcançar, não podem viver. Existem, assim, muitos pontos de vista, debaixo de uma realidade, debaixo de uma estimativa, debaixo de uma provisão, de se achar algo, mas o fato é que nada é impossível para Deus. Amém, Ju? Bom dia, Deus abençoe. Nada é impossível para Deus. Amém? Como eu creio que eu posso reforçar e repetir que Deus irá surpreender a sua semana. Amém? Em nome de Jesus. Ok? Cremos, que vivemos tempos difíceis, tempos árduos, assim, muita dificuldade. Amém, irmã Zilda, a paz, Deus abençoe. Em nosso dia a dia, mas a realidade nossa tem que ser uma. Cremos em Deus, cremos em Jesus, o multiplicador dos pães, o multiplicador dos peixes. Amém? Cremos nessa ação, cremos nesse cuidar de Deus em nossas vidas. Cremos no poder de Deus que traz vida, graça ao nosso coração a cada dia. Amém? E os fatos que estão acontecendo, ou os fatos que já aconteciam, amém, à minha volta ou à sua volta, amém, nós devemos
buscar entendimento, buscar uma clareza, buscar esse cuidado de Deus em nossas vidas a cada dia. Porque tudo envolve a verdade. O que é a verdade hoje? Do que dizem? Né? O que é a verdade dos números? O que é a verdade de cada informação que é passada para mim e para você em um noticiário? Amém? A verdade não tem uma interpretação. A verdade, ela é verdade. Ela é a verdade. A verdade transforma, a verdade liberta e o nosso coração a cada dia. E quem é a verdade? É Jesus. Então, se eu tenho a certeza que Jesus é a verdade, eu preciso compreender que por mais que haja tantas e tantas informações, dados, há uma única verdade, que é Jesus, o nosso Senhor, soberano, amém, exaltado nas nações da terra, aquele que é digno de todo louvor, adoração ao Senhor, amém, é Ele que se manifesta, é Ele, Jesus, que vem ao nosso encontro a cada dia. Então, se Jesus é a verdade, não é uma questão de interpretar, não é uma questão de opinião. A verdade nem sempre é o que você vê, o que você ouve, não é o que você toca, não é o que você sente. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Deus literalmente cuidando da sua vida, cuidando da minha vida. A verdade é que Deus está no controle de tudo. A verdade é que Ele é o caminho, a verdade é a vida. A verdade é que Ele traz restauração, cura, sinais e maravilhas. Essa é a verdade. Não há o que interpretar, não há o que entender, mas há aquilo que se viver em nossas vidas a cada dia. Amém, Eide, Bruna, Luiz, Deus abençoe. Amém, não há assim o que viver. Amém, e eu creio que nós queremos essa palavra, queremos a verdade de Deus em nosso coração. Amém, impregnada, estampada, carimbada em nossas vidas a cada dia. Porque a palavra, porque a fé tem o poder de transformar, amém? As mentiras, tem o poder de exterminar as mentiras, anular as mentiras, e nós, através do poder de Deus, temos uma autenticidade da sua glória, da sua verdade em nosso coração a cada dia. Bem, então essa autoridade, esse poder que nós precisamos entender e praticar a cada dia. Por isso que eu quero dizer para você que nessa manhã, Jairo, ele é um exemplo para mim e para você. Jairo nos encoraja, amém? Nos ensina muitas coisas, aquilo que Deus ele pode fazer e aquilo que a minha atitude, amém, do Senhor pode transformar em nossas vidas a cada dia, amém? Jairo teve que ignorar muitos fatos e ficar exclusivamente voltado para a palavra de Deus, né? Os empecilhos, a dificuldade, as multidões, os conflitos, ok? Para que ele chegasse, para que ele visse, para que o milagre entrasse na sua casa. Amém? Como eu creio, eu profetizo que o milagre vai entrar na sua casa, na sua família, e nós seremos surpreendidos pela ação de Deus em nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Tiveram obstáculos. Jairo, ele enfrentou obstáculos, amém? E teve que ignorar para poder experimentar a verdade da promessa de Deus em nossas vidas. Amém? Desprezar, deixar de lado, amém, obstáculos que procuram atrapalhar a ação e a manifestação de Deus em nossas vidas e em nossos corações. Diante daquilo que nós cremos e queremos viver e queremos ser diante de Deus a cada dia. Amém? Então vamos conhecer, amém, a realidade, o que Jairo ele enfrentou, o que ele teve que resistir para que ele chegasse até o fim e alcançasse o milagre sobre e através ou na família dele. No verso 22, nós lemos que Jairo teve que romper com algumas tradições. Porque quem era Jairo?
Não é verdade? Jairo, ele era um chefe da sinagoga. Ele representava ali uma autoridade delegada ali em Jerusalém. Ok? E quer queira ou não, talvez ele tivesse que defender a sua posição. Quem ele era? Né? Porque não se compreendia ou não se aceitava que um homem da posição de Jairo se prostrasse diante de alguém. Só se prostrava diante de alguém quem era escravo. Quem era ali, quem tinha um senhor. E eu creio que muitas vezes a posição que nós temos, que nós achamos que temos que ter, é um grande obstáculo para nós alcançarmos o milagre, para alcançarmos o sobrenatural de Deus em nossas vidas e, consequentemente, nós mesmos impedimos de alcançar o favor de Deus em nossas vidas. Né? A posição é como se você se fecha em um conceito, se fecha em uma realidade. Amém? É tomado por uma ideia que você se fecha e olha, a minha posição é essa, eu sou assim, isso, e ponto, e ponto, e ponto, e ponto, e ponto, e ponto. Então, muitas vezes, a posição que nós tomamos, ou que nós exercemos, infelizmente, somente impede de Deus trabalhar em nossas vidas. O que Deus pede de nós é um coração quebrantado, um coração aberto para receber a palavra, para entender a palavra de Deus em nosso coração. Então, como eu já relatei, era uma tradição judaica, né? Um homem se prostrar diante de outro homem somente numa posição de escravo, que ele reconhecia que aquela pessoa era superior a ele, que ele entendia que aquela pessoa ali que estava era uma autoridade sobre a vida dele. E olha o que Jairo fez, um homem de posição, se prostrou diante de Jesus. Falou, Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus, eu creio, eu preciso de viver algo sobrenatural na minha vida. Aquele homem se prostrou, porque ele reconheceu a autoridade, ele reconheceu o domínio, o poder de Jesus, de Deus, na vida dele. E nós precisamos entender e reconhecer esse poder de Deus em nossas vidas. Amém? Viver esse poder, essa manifestação de Deus em nossos corações a cada dia. Amém, queridos? Jairo tinha uma necessidade, Jairo buscava algo para a vida dele. E ele buscou em quem? Buscou em Jesus a solução, a resposta, a cura. Eu creio que ao se prostrar ali, Jairo, né, diante de Jesus, né, em adoração a Jesus, né, reconhecendo como Senhor, reconhecendo como o Yeshua Hamashia, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, reconhecendo como o Messias de Deus, como alguém, né, que iria mudar, né, iria transformar, amém, aquela situação triste, pesada ali na vida de Jairo. Deus iria restaurar, Deus iria trazer, amém, à tona o milagre na sua casa, queridos. E a palavra diz que Jairo, ele era um dos principais. Ele era alguém que exercia essa influência, ele corria o risco de ser expulso. Como Jairo, na posição dele, poderia reconhecer a Jesus como o Senhor, como um Messias, como alguém que iria trazer vida para a sua filha? Era algo inadmissível. Era uma ideia, era um princípio ali no meio dos judeus ali, na sinagoga, algo assim inadmissível. Como? É inaceitável isso. Porque havia uma posição, havia algo ali que Jairo, ele carregava sobre si. E se você ver que isso era um fato tão real naquela época, que quando Jesus curou aquele cego de nascença, em João capítulo 9, verso 22, vemos que os seus pais estavam com medo dos judeus. Estavam com medo, pois eles haviam assentado
né, e confessado, aceitado e confessado a Jesus Cristo como Messias, como Senhor. E isso dava ali aos judeus, aos sacerdotes ali, aqueles que perseguiram a Jesus, lógico, a expulsá-los da sinagoga. Queridos, eu creio que a nossa colocação, creio que a nossa vida, a nossa entrega, por mais que haja algo em nosso coração, que haja uma ideia formada em muitas coisas, precisamos ser renovados pela ação de Deus em nossas vidas. Romper com a incredulidade, romper com o medo, romper com a angústia, com a ansiedade e colocarmos a nossa vida para vivermos a glória e essa graça de Deus diante do Senhor. Todos temiam ali de perder, né, uma posição diante dos judeus. Nicodemos, né, ele foi e procurou a Jesus à noite. José de Arimateia, ele seguia Jesus escondido. Sim, porque havia um receio, um medo de perder uma posição, de ser ali alguém oprimido, né, coagido, retaliado pelos judeus. E nós vemos que Jairo venceu tudo isso. Ele não se importou com mais nada. Ele queria ver o milagre. Ele queria experimentar Jesus. Ele queria viver uma experiência com o Messias. E ele se desfez de tudo. Ele abriu mão de tudo para entregar e para buscar e para viver a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, sobre a tua casa. E as coisas não são fáceis, não é verdade? As coisas são realmente, às vezes, sim, difíceis e talvez impossíveis de sermos alcançados ou realizados no Senhor a cada dia. Né? Nós vemos ali que Jairo, no verso 24, né, havia uma multidão, havia gente que, olha, cercava, enchia uma rua ali, amém, prosseguindo e caminhando com Jesus, né, e com certeza, Jairo, ele foi tão aberto, né, tão claro com Jesus, que a filha dele estava realmente em um estado grave, né, um estado de risco, né? E Jairo tinha pouco tempo. Jairo entendia que ele tinha pouco tempo, né? É a questão, né, de nós dominarmos o tempo, acharmos que o tempo de Deus tem que ser o nosso tempo, né? E Jairo, ele tinha assim essa coisa no coração: o tempo é curto, algo tem que acontecer, temos que agilizar um processo. Mas havia uma multidão. Havia muita gente ali, muitas pessoas seguindo e andando e contemplando os sinais, os prodígios, as maravilhas de Jesus. Amém? E ele querendo que Jesus logo chegasse na sua casa e ali tocasse, orasse, enfim, ministrasse sobre a sua filha. Amém? Multidão é obstáculos. Multidões é obstáculo. Muitas pessoas buscam viver isoladamente, buscar o milagre isoladamente. Muitos querem que Deus faça algo escondido, né? Algo só para si, algo no tempo, que seja meu tempo, que seja o seu tempo. Queridos, nós precisamos desejar estar na casa, buscando e vivendo o milagre de Deus em nossas vidas. E é essa entrega do Senhor em nosso coração, é essa entrega que Deus quer ministrar em nossas vidas, em não ter medo de nos expor como filhos de Deus, como aqueles que amam a palavra, que procuram viver princípios de vida, a qual não se limita a nada, para alcançar a bênção, para alcançar o milagre de Deus na sua vida. Amém? Algo que vai surpreender a nossa fé, a nossa identidade no Senhor. Amém? Então Jairo, vi ali aquela multidão, falei: gente, por favor, agiliza, o meu caso é urgente, é necessário. Então é aquela coisa, né? É para mim, é eu que preciso. Né? Deus, Ele age, Ele cumpre, Ele realiza as coisas extraordinárias em nossas vidas. Amém? Seja qual for o ambiente, qual for a situação, como você está,
aonde você está, Deus quer operar um milagre em nossas vidas. Amém? Temos que encarar essa realidade, temos que viver esse poder de Deus em nossas vidas e desfrutar dessa verdade do Senhor em nosso coração a cada dia. Amém? No verso 24, Marcos capítulo 5, o verso 24, então Jesus foi com ele e uma enorme multidão acompanhava, apertando de todos os lados. Queridos, Jesus ele anda com multidões. Jesus vive compartilha com pessoas a sua porção, a sua unção, a sua presença. E aonde nós entendemos que a ação de Deus não se limita ao tamanho, ao espaço, mas depende unicamente de um coração que tenha fé e convicção do poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre o seu problema, sobre a sua causa, aonde Deus traz a resposta, a direção para mim e para você. Outro ponto que eu aprendi, vamos aprender com Jairo, é no verso 25. Marcos 5, 25. E diz assim: estava por ali certa mulher que havia 12 anos vivia padecendo de uma hemorragia. Gente, pensa. Jairo ali, levando Jesus para sua casa, já tinha multidão, já se desfez ali da sua posição, amém? E de repente vem uma mulher que 12 anos, amém? Havia ou era cometida por uma hemorragia, né? Um fluxo de sangue, amém? Que dominava, que estava sobre ela, e essa mulher vai ali e toca em Jesus. E ali, amém, mais um tempinho, né? Mais uma horinha ali, até Jesus chegar à casa de Jairo, né? Quando menos a gente espera, um obstáculo aparece para tentar nos paralisar. Amém? A Bíblia diz que aquela mulher apareceu, né, no caminho de Jesus, né? Na direção aonde Jesus ia para a casa de Jairo, aquela mulher toca em Jesus. Ele vemos mais uma vez o milagre de Jesus. A forma que Jesus ele opera, que ele age, a gente não pode imaginar ou achar que tinha que ser assim, né? Porque às vezes nós vamos nos decepcionar. Tem que ser assim, ou pode ser assim, ou vai ser assim, ou vai ser aquilo outro. Vai ser como Deus quiser. Vai ser a vontade de Deus em nossas vidas a cada dia, amém? E justamente ali quando aquela multidão comprimia, né, Jesus, ali envolvia Jesus, aconteceu mais um milagre, né? Aquela mulher, ela foi curada da sua hemorragia e já não precisando de um milagre, sua filha estava morrendo e agora vem uma mulher, toca em Jesus e ali ela começa a conversar com Jesus. Jesus queria conhecer aquela mulher. Queridos, olha, a gente fica assim, pensando, né, imaginando as coisas, né, o compromisso, né, o tempo de Jesus, como Ele trabalha em nós, como Ele tem a direção em nossas vidas. Amém? Nos surpreende. Amém? Nos leva assim a nos desmanchar diante de um cuidado de Deus em nossas vidas. Porque vamos imaginar assim, né? Talvez ali, né? Jesus para e começa a conversar com ela. O que aconteceu? Quem me tocou? Como assim? Mestre, aqui é uma multidão. Como alguém tocou em você? Porque de mim saiu virtude. E de repente, né? Aquela mulher ali aparece e se manifesta a Jesus, sendo ela que havia tocado em Jesus para receber o milagre. Amém? E vemos que Jairo já angustiado, né? Pensando, poxa vida, né? Vai aparecer essa mulher agora no meio do meu caminho, eu indo até Jesus, indo da minha casa, e de repente vem e acontece isso. Amém? Talvez poderíamos imaginar, né, que Jairo fosse reclamar,
que Jairo fosse meio que empurrar logo a Jesus, né? Mas ele não fez nada disso. Você lê aqui, eu não li pelo menos, eu não achei aqui Jairo empurrando Jesus, Jairo ali demonstrando, né, uma atitude de querer arrastar Jesus, amém, empurrar para sua casa, né? Mas vemos que ele estava ali confiando em Jesus. Ele se desprendeu de muitas coisas para viver um milagre na vida dele. Às vezes nos falta nos desprender, talvez, de muitas posições, ideias, achismos, conceitos, para alcançar o milagre de Deus e entender o que Deus está trabalhando em nossas vidas. Compreender aquilo que o Senhor quer ministrar em nossos corações, sabe? Talvez nós hoje, né, humanamente, a gente acha que é difícil, é impossível, mas não é. Crer na palavra, confiar na palavra, amém? Saber do melhor de Deus que tem preparado, reservado para nossas vidas a cada dia. Não importa o tempo, não importa o momento, não importa a idade. Amém? Deus está no controle de todas as coisas em nossas vidas. E muitas vezes nós nos exasperamos porque o Senhor parece demorar em nos atender, né? Ficamos desesperados, preocupados, angustiados, temerosos, porque não responde logo, porque não dá logo a direção, a palavra, ou logo muda isso, arranca isso, enfim. Queridos, é o tempo perfeito de Deus, amém, de cumprir a bênção, o milagre sobre a nossa vida a cada dia. E talvez é nessa hora que muitos desistem de viver, de buscar, de alcançar o milagre, de alcançar o sobrenatural de Deus na sua vida. Jairo superou, amém, o seu medo, superou a sua ansiedade, superou a sua agonia, superou o seu desespero, amém, porque ele tinha certeza que Jesus iria realizar o milagre na sua vida, amém. Na verdade, sim, observar aquela mulher que foi curada, amém, talvez Jairo fosse até, alimentou mais a fé dele ainda, porque é como nós vemos, querido, é como nossos olhos veem. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, mas se os meus olhos forem mal, todo o meu corpo será mal, né? Eu creio que aquele exato momento ali, eu creio que a fé de Jairo foi alimentada. Falei, mano, Jesus nem orou e já aquela mulher tocou e já foi curada. Precisamos olhar para aquilo que nos encoraja, que alimenta a nossa fé, querido. Que exerce uma influência de vida, de graça, de poder no meu e no seu coração. Amém? E nós nos envolvermos na palavra, crer na palavra e frutificar na palavra de Deus em nossos corações a cada dia. Amém? No verso 35, Marcos 5:35. Dá uma puladinha aí. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: olha, tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Não adianta mais incomodar o mestre. Queridos, ignore os fatos contrários na sua vida. É o que eu falo, despreze notícias negativas, ruins, desanimadoras na sua vida. Nós precisamos exercer uma fé e uma convicção de que Deus está olhando para você, cuidando da sua vida. Amém? Imagine só, naquela altura ali, chega alguém até Jairo e diz: olha, a sua menina está morta. Não há mais o que fazer. Não há mais como reverter essa situação, né? E certamente Jairo, como homem, seres humanos, com sentimento, com carinho, com amor pela sua filha, amém? Talvez ele devesse ter se desfalecido com aquela má notícia,
com aquela mensagem que ele recebeu, falou: olha, não adianta, deixa Jesus de lado. Tá vendo? Ele atrasou. Se Jesus quisesse curar você mesmo, ele já viria pronto e não parava por mais nada. Palavras de desânimo, sentimentos que procuram ofuscar de você viver essa ação de Deus na sua vida, querido. Jesus preocupou-se com a atitude, preocupou-se com o coração de Jairo e procurou protegê-lo, procurou guardar a sua vida. Amém? Do mesmo modo, amém? Deus, Jesus, fortalece, protege, guarda a minha fé e a sua fé. Tudo parecia sem esperança. Parece que daquilo que Jairo havia decidido buscar na vida dele havia se perdido. Tipo, cheguei atrasado. Poxa vida, se fosse um pouquinho, alguns minutinhos, alguns segundos antes, a minha filha teria sido curada. Ela não iria morrer. E quantas coisas nós deixamos morrer em nossas vidas porque achamos que Jesus não olha para nós, Jesus não tem atenção, não se preocupa, amém? Não deseja fazer algo ou realizar algo na sua vida, querido. Creia. Jesus, ele quer fazer, ele quer abençoar, ele quer restaurar a sua vida, ele quer abençoar o seu coração. Amém, querido? Todavia, é de Jesus que vem a palavra final. É Jesus que determina o êxito, a bênção, a vitória sobre a tua vida. Porque diante daquela notícia tão ruim que Jairo recebeu, Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente. Não tenha medo, crê somente. Queridos, Deus nos leva a crer no poder, na manifestação sobre as nossas vidas. No versículo 36, Marcos 5,36, ele fala: mas Jesus não deu atenção àquela notícia. Jesus não convive com notícias ruins. Jesus não compartilha más notícias. Ele olhou para Jairo e falou: Jairo, tão somente creia que o milagre vai acontecer. Jesus é aquele que nos encoraja, que nos motiva, que nos leva a viver sim uma vida com Ele. Porque Ele tem palavra que traz vida ao nosso coração, que transforma destinos na minha vida e na sua vida. E Jesus mostrou a Jairo que se ele quisesse receber o milagre, ele tinha que ignorar as circunstâncias e crer no poder de Deus. Despreze as circunstâncias negativas, malignas, péssimas ou uma realidade destrutiva e viva a ação de Deus sobre a tua vida. Creia no poder e na manifestação de Deus na sua vida, querido. Em nome de Jesus, a esperança do Senhor se renova a cada dia. Amém? Sobre a minha vida, sobre a tua vida a cada dia. A esperança viva e real de Deus em nossos corações. No verso 40, Marcos capítulo 5, o verso 40 diz: e todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os seus discípulos que estavam à sua companhia, e adentrou o recinto onde estava a criança. E ali eles menosprezaram o juízo ou a palavra de Deus. Queridos, o texto mostra que eles riram de Jesus, zombaram de Jesus, ridicularizaram Jesus, né? Como é que pode isso? Ela está morta. O que pode acontecer? O que pode se transformar? O que pode tomar vida naquela garota? Queridos, você, às vezes, para o mundo,
né, que não vive, que não conhece Jesus, somos ridículos. Amém? Somos pessoas loucas, doidas. Como é que pode? Como é que você vai fazer isso? Como é que você pode crer nisso? Nós cremos sim, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer grandes coisas em nossas vidas. Amém? E ali, por mais que houvesse ali uma acusação, uma zombação, né, ironizando Jesus, tirando sarro de Jesus, ele zombando na cara dele, ele não se importou. Falou: ei, chispa daqui, ó, pode ir embora, saiam daqui. Eu só ando com quem crê em Deus. Eu só ando com quem sonha comigo. Eu só ministro, eu só habito onde há pessoas de fé, que têm a convicção de que o meu Pai, que Deus tem o poder de agir. Querido, ande com pessoas que te influenciam a viver o poder e a glória de Deus. Ande com pessoas que convivam com a fé, que alimentam a sua fé, que não questionam Deus, que faz coisas impossíveis, mas que a nossa vida mergulhe na graça, no poder e na autoridade de Deus em nossas vidas, em nossos corações. E nós vemos ali o que aconteceu. Deus falou: olha, vocês podem ir embora. Eu quero aqui o Pai, a mãe e os meus discípulos. Aqueles que conhecem a palavra, que vive a palavra, que caminha com o Senhor, né? E no verso 41 diz: então, pegando a mão da menina, ordenou em aramaico, Talita cumi, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E aquela menina se levantou. Houve todo um processo, houve todo um tempo, houve obstáculos, houve milagres, mas Jairo viveu a glória de Deus sobre a vida dele. Jairo decidiu viver, porque ele cria no nome de Jesus. Creia nesse nome, o nome de Jesus. Creia naquele que morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Amém? Para as nossas vidas, para lutar por você, para levar você a viver milagres na sua vida e sermos alcançados pelo Senhor. E é essa presença de Jesus em nossos corações, em nossa vida, em nosso lar a cada dia. Amém? Um Deus tão presente, tão próximo de nós, que vai fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus. Amém? Separa um tempinho hoje e leia com mais calma Marcos capítulo 5, do verso 21 em diante. Amém? Atitudes que levaram Jairo a viver o milagre. Um homem que se posicionou diante de Deus, se prostrou diante de Deus e reconheceu a glória do Senhor sobre a vida dele. Amém? Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Deus, abençoa a nossa vida, o nosso coração, o nosso lar. Que possamos em Ti viver o milagre, viver a glória, viver, ó Deus, a ação de Deus em nosso coração. E que possamos desfrutar, ó Pai, do Teu agir em nossa vida cada dia. Que possamos superar obstáculos que procuram paralisar a nossa fé, gerando medo, ansiedade, preocupação, mas que em todas as coisas possamos ser mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, o Cordeiro de Deus, a vida do Pai em nosso coração, em nossa vida cada dia. Pai, venha nos cobrir, Pai, com a Tua graça, com a Tua autoridade a nossa vida, que possamos descansar no Senhor, viver o milagre, a bênção e o seu poder sobre cada vida, sobre cada lar, ó Pai amado, do milagre do Senhor, da sua porção, ó Deus, sobre cada vida. Deus, abençoa o nosso Brasil, nossa nação, o nosso presidente. Deus, o Brasil está nas tuas mãos. Creia, Pai, no teu cuidado e no teu cuidar, ó Pai, sobre cada família, cada filho teu, ó Deus, guardado pelo sangue de Jesus. Ó Deus, que a mão do Senhor nos livre, Pai, de todo mal, que esse mal não entre em nossa casa, Pai, em nome de Jesus, possamos viver guardados e abençoados por Ti. Pai, é o que nós oramos e os abençoamos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Um ótimo dia, uma semana que você vai se surpreender
com a presença de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no coração, um ótimo dia. Amém? Te lembrando que às 18 horas temos a live do apóstolo no Facebook e oração na igreja às 19h30. Beijo no coração, Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia. Serginho, meu amigo, parceiro, Deus abençoe a sua vida, viu? Amo você. Amém? Até amanhã, às 9 da manhã.